Vamos só pedir para a galera deixar o áudio bloqueado, né, Fred? O áudio e a câmera, né? Exatamente. O pessoal que for entrando aí, gente, desativa o microfone, por favor. Vocês podem ficar com a câmera, não tem problema. Só o microfone para a gente evitar muito ruído e muito conflito. Alguns eu posso desativar aqui. E aí, quando precisar falar, vocês dão um sinal, né? Pode mandar uma mensagem lá, Fred, uma mensagem de texto, e aí você abre para... vamos deixar para o final, né? Ficar mais organizado, a gente abre para a discussão. Uhum. Eu vou mandar uma mensagem aqui agora. Conforme o pessoal for chegando. E aí, como é que foi o dia? Correria, mas graças a Deus, correria boa. Muitos alunos atendendo aí, condomínio, casa, academia, e para cima e para baixo. Maravilha. Essa correria é boa. Trabalho demais, a gente nunca pode reclamar não, né, Fred? É, cara. Eu tenho, além dessa correria aí, muita coisa burocrática, né? Essa questão da coordenação tem Entendi. sido muito a burocracia, documentação e tal, reunião. Tem sido Imagino, viu, Fred? muito pesado aí. Mas a gente vai dando conta. Boa noite, Jusce. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado. Camila, Carlos Antônio, que eu não falei ainda. Camila Carvalho. Você conhece, Marcelo? Conheço. É digníssima, minha namorada. Opa! Seja bem-vinda. Também. Senhora Ramos. Ainda não, né? Aí. Ainda não. Pois é, já estamos aí em 10 pessoas. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal está chegando, né? Um minutinho aí, a gente já dá início. Júcia, há quanto tempo? Pois é, né? E aí, tudo bem? Beleza. Tá morando aqui em Barreiras, não é? Você mora no Leme? Não, moro em São Desidério. Ah, em São Desidério. E aí, já tá trabalhando na área? Eu tive um acidente em fevereiro, aí não tô trabalhando, não. Mas tá melhor? Falta fisioterapia. Ah, boa recuperação aí. Logo, logo vai estar 100%. Obrigada. Valeu. A carinha tá boa, viu? Não sei se você botou uma maquiagem aí e tal, mas a imagem aí tá legal. Não uso maquiagem, não. Fala, capitão. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Boa noite para todos presentes. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor Marcelo. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo? Tudo na paz. Hoje nós vamos bater recorde, Professor Fred. Diga lá. O senhor perguntou se eu estava de serviço. Sim, você está, eu tô vendo. Hoje eu tô, viu? Mas você comanda aí, você tem uma sala só para você, eu sei que você comanda aí, cara. Comando nada. Se eu sumir aqui, o senhor já sabe que o bicho pegou, né? Você foi apagar algum incêndio aí? Hoje cedo, sim. Espero que mais tarde não precise, não. Beleza. Tá tranquilo. Tamo aí. Aline, Thaís, boa noite.
Boa noite. Hoje vai ser Olá. recorde, Marcelão. Boa noite. Vamos tentar colocar será que são umas 40 pessoas, Fred? Rapaz, a minha expectativa era 100, mas não sei se vai dar, não. Além da galera, nossa galera aí, divulguei bastante, né? Vamos ver se a turma... Já vi uma galerinha aí. Aline, boa noite. Aline Freitas. O pessoal já tá todo mundo aí já orientado, né? Já chega, já desativa o microfone, tá todo mundo já bem doutrinado aí. Vamos começar, né, Fred? Já deu nosso horário para não atrasar. Isso, vamos lá, tá começando. Já de cara eu vou fazer um print aqui, viu? Já de cara. Pra iniciar. Todo mundo aí, ó, quiser ligar a câmera aí, galera. Pra gente fazer uma foto rápida. Ô, professor, pelo amor de Deus. Faça isso não. Boa noite. Boa noite, Célio. Só tem? Tem nove pessoas. Então vamos começar, né? O pessoal que for chegando, a gente... Galera, então oficialmente agora, boa noite para todos. Basicamente, estamos aí só os acadêmicos da educação física. E aí com a convidada especial, né, professor Marcelo? Depois você apresenta aí, viu? Ih, pode deixar. Então agradeço a presença de Tá aí camuflado. Sabemos que um dos motivos de vocês estarem nessa live são atividades, faz parte de uma atividade avaliativa, né? Mas eu quero ter uma certeza que não é só por isso, que vocês estão aqui pelo conhecimento, né? Pela informação aí desse tema que está tão atual, né? Então a gente vai discorrer com vários tópicos sobre esse atendimento remoto ou online ou virtual, como vocês queiram chamar, né? Então eu já vou colocar na tela aqui e vocês me falam se vocês estão vendo os tópicos que a gente vai... Eu te dou a resposta, Fred. Oi? Eu te aviso se tiver ok. Beleza. Tudo ok? Estão vendo? Não apareceu ainda. E agora? Nada. Certo, vamos lá. Tentar mais uma vez aqui rapidinho. Como a gente não quer perder muito tempo, então eu não vou ficar me batendo aqui com essa tela, não. Vocês estão me vendo aí, né? Tá ok, agora não apareceu a apresentação não, mas sua imagem tá ok. Tá. Tô só dando uma olhadinha aqui que às vezes o computador dá uma lentidão, né? Só um minutinho. Bom, enquanto isso a gente vai falando, galera, só para a gente ganhar tempo, né? No primeiro momento, a gente vai falar sobre esse cenário atual, né? A importância da educação física para o bem-estar da população em geral, tá? Então é isso que a gente quer discorrer nesse primeiro momento, ok? E nós sabemos que nesse cenário aí de pandemia, a prática de exercícios físicos está parcialmente comprometida, né? Então o que a gente vê aí
localmente, no nosso estado, em todos os lugares. Academias fechadas ou com horários restritos, praças e espaços públicos também da mesma forma, com restrição. E sabemos, né, isso a gente conversa sempre, que é importante a prática de atividade física, né? Os benefícios, todo mundo já... A gente sempre fala sobre isso. Tá? Um momentinho. Estão me vendo aí, não? Observando que nós estamos passando por um momento ímpar em relação à nossa área. Podem ter certeza que a educação física, a valorização da atividade física de forma regular, ela vai ganhar uma proporção que nós não teremos profissionais o suficiente para atender a população. Por quê? Hoje já é mais do que comprovado que existe uma relação muito próxima de pessoas com obesidade e complicações sérias com coronavírus, de pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas sedentárias. Então, a população está acordando de forma bem significativa em relação à importância da prática do exercício físico. Se vocês forem observar a quantidade de pessoas fazendo caminhada, praticando ciclismo, tem aumentado de forma absurda. Eu tenho contato direto com pessoas que trabalham com vendas de equipamentos esportivos, eles falando que está aumentando muito. Alguns vendedores falando que chegou a aumentar 2 a 3 vezes a quantidade de vendas de bicicletas, de equipamentos para fazer exercício físico em casa. Então, a nossa área, ela vem ganhando um respaldo na sociedade muito grande. E o coronavírus tem as suas coisas, com certeza, muito negativas, isso é indiscutível, mas parece que está sendo um start para as pessoas acordarem em relação à importância do exercício físico. Limpa para a gente. E o que acontece? Qual é o objetivo principal aqui da nossa conversa? É que a gente precisa acordar para esse público, a gente precisa acordar para o atendimento remoto, que é o cliente lá dentro de casa e você na sua casa fazendo essa orientação, essa prescrição. A gente precisa acordar para o atendimento em condomínios, em casa, fazer um programa de treinamento sem utilizar um recurso de uma máquina, de uma esteira, fazer um treinamento utilizando um TheraBand, exercício utilizando o próprio peso corporal. Então, é esse novo nicho de mercado que está entrando na educação física e veio para ficar. Então, a proposta nossa, principal, a minha de Fred, é ser um start, né, para a gente começar a criar essa visualização desse público. Isso aí, para a gente, é algo fantástico. Eu já tenho alguns alunos no atendimento remoto, então imagine aí que nós teremos a possibilidade de você ter 20, 30 alunos que fazem atendimento remoto com você. Além disso, você tem o seu trabalho normal. Então, você vai ter que tirar ali 1 ou 2 vezes na semana, 2, 3 horas, sentar, elaborar o programa de treino, 1 ou 2 vezes por dia, manda uma mensagem para o aluno, e aí, como é que você está sentindo, como é que foi o treino, uma coisa bem rápida, um feedback rápido. Então, nós deixamos de trabalhar apenas no nosso espaço geográfico e conseguimos abarcar uma quantidade de clientes de forma ilimitada. Além disso, tem outra possibilidade, a quantidade de cursos online. Tem professores aí que já estão nadando nessa onda há muito tempo. Você cria um curso online, coloca ali uma quantidade, às vezes, ilimitada de alunos e vende o seu curso. Por aluno, para a gente, é muito mais barato. Já fiz vários cursos online, estou fazendo um agora com o Antônio Carlos Gomes, um sobre futebol. Você não precisa se deslocar para local nenhum. Dentro de casa, você faz o curso, não precisa ir para Brasília, para Salvador, não precisa pagar hotel, nada. E a hora que você tiver disponibilidade, você abre ali o seu material e assiste sua aula. Então, são várias possibilidades de atuação. O mercado de educação física está se abrindo. E quanto mais cedo a gente acordar para essa perspectiva, melhor vai ser para a nossa atuação. Essa conversa aí, essa é hoje, né? Fred, eu vou passar para você continuar. Você interrompeu, aí depois a gente entra com o segundo ponto. Alguns que não estão entrando aqui, eu estou conversando aqui. Marcelo, pode continuar mais um pouquinho? Posso continuar? Pronto, então beleza. Então, a ideia da nossa conversa é tentar discutir. Uma coisa eu tenho que deixar claro para vocês. Eu ainda estou me preparando. Eu não me sinto completamente seguro, porque para mim foi uma coisa nova também, mas eu já estou correndo atrás.
Então, o meu discurso, eu não venho para aqui com vocês com um discurso pronto. A ideia nossa é a gente tentar construir e tentar abarcar e ver como que a gente vai conseguir trabalhar com esse público. Então, algumas coisas a gente tem que ficar atento, né, em relação deixa eu dar só uma olhadinha aqui no roteiro, para mim não perder em relação ao que nós vamos discutir. Eu falei, a nossa perspectiva de mercado, então a perspectiva, a gente pode ter certeza, a perspectiva é muito boa para a nossa área, isso aí eu não tenho dúvidas. Atendimento remoto, você acompanhar alunos em outros locais através da prescrição de treino, e, na minha modesta opinião, atendimento em condomínios, em residência, algo mais específico, mais individualizado. É outro nicho de mercado que eu consigo, que eu acho que vai vir para ficar e que já tem uma oportunidade muito grande para a nossa atuação. Aí vem a pergunta, preparando para atendimento remoto. Então, quais as ações que nós estamos tomando pouca vivência, é algo que eu estou focando muito agora. Tem me ajudado nas aulas que eu estou ministrando na escola e tem me ajudado muito também nos meus atendimentos individuais, além dos meus atendimentos remotos. Então, por exemplo, eu estou acompanhando um aluno de Fortaleza, ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu só tenho um mini band em casa e não tenho mais nada. Eu falei, não tem problema. Nós vamos começar o treinamento aí na sua casa, vamos utilizar só o seu corpo e o mini band. Pronto, beleza. Então, eu fui pro estúdio, mas tem dia que eu gravo em casa, pego meu celular ali, ligo o vídeo ali e monto todos os exercícios, passo para ele, peço para ele para me dar o feedback depois do que ele sentiu, como é que foi o treinamento. Então, como que a gente está se preparando para esse novo nicho de mercado? Uma opinião, uma sugestão. Procurar conhecer mais essas formas de exercício físico, o que é? Exercícios onde você utiliza acessórios de fácil acesso, um cabo de vassoura, uma toalha, um teraband, um miniband, coisas que é muito fácil você ter acesso, e o próprio peso corporal, são ferramentas ímpar para a gente conseguir fazer um programa de exercício físico. Qual é o grande problema da nossa área? Nós ficamos muito bitolados a treinamento em academia e máquinas. Então, tem profissionais que estão há 10 anos trabalhando na academia, que se você chegar um dia na academia e falar assim, os equipamentos todos estão com cabo de aço partido, não tem máquina, e aí vamos fazer o que hoje? Vai ter profissional que não vai saber o que fazer, porque a gente fica só naquela escravidão da máquina e do equipamento. Então, a gente precisa enxergar esse novo nicho de mercado e essa nova atuação para atender esse público. Fred, passo para você agora, que senão eu vou falar a noite toda aqui. Sim. Depois eu entro. O pessoal estava com um probleminha, eu estava ajudando lá. Nós estamos no item 2, Marcelo? Fred, tá ouvindo? Sim. Marcelão, Fred, então vou continuar. Oi, estamos no item 2? Você já entrou no 2? Item 2. Sim. Tá. Olha só, eu estava vendo algumas notícias sobre essa questão do atendimento online, né? E o que nós temos visto? Que empresas que até começaram com esse trabalho remoto desde ali 2003, 2004, elas tinham uma proporção de colaboradores que trabalhavam em casa em cerca de até 60%, no máximo. Agora, com essa pandemia, muitas empresas passaram a 100% dos seus atendimentos, né? Então, isso é um cenário que transcende só a questão da educação física. Hoje já é uma realidade, né? A gente percebe que as grandes empresas, elas descobriram que fazer reuniões corporativas não é necessário mais deslocar os seus colaboradores de diversos lugares do país ou de diversos lugares do mundo e gastando com hotéis, com passagens, né? E até acompanhantes. Os custos eles diminuem muito com uma videoconferência numa plataforma estável, onde eles conseguem resolver
a maior parte das situações, né? Então, nós precisamos estar antenado e ter uma presença sólida, né, na internet e nesse mundo digital. Isso que o Marcelo está falando, de você já se perceber de que tipos de acessórios você vai usar. Ao longo dessa nossa conversa, a gente vai aprofundar mais, né, Marcelo, sobre isso. Isso, exatamente. Okay? Mas é uma realidade, essa questão de você trabalhar em casa, claro, requer muita disciplina, mas a gente é um novo normal. Então, isso está acontecendo. Por exemplo, a ginástica laboral, tem um professor aí, eu tenho trabalhado isso com o pessoal do 7º semestre, ela está passando também para esse cenário de atendimento online, né? O professor, ele vai lá, existem algumas grandes empresas já têm espaços com painéis lá, com televisões grandes ou o que seja, e o professor, naquele momento, aquele grupo vai lá e o professor online passa aquelas atividades lá. Então, tudo está virando para esse lado, né? Eu vou passar novamente para o Marcelo. Quer dizer, na verdade, só eu continuo, né, Marcelo? Terceiro ponto aqui. Recursos que podem ser utilizados no atendimento remoto. Eu vou dar sequência aqui, então. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho, galera, sobre esses recursos. Marcelo já adiantou um pouquinho, mas assim, ó, todo professor, todo personal precisa de algumas coisas essenciais que são para trabalhar. Então, por exemplo, nós precisamos fazer uma avaliação e, consequentemente, prescrever os treinos. Um outro ponto, você precisa fazer a divulgação do seu trabalho. E um terceiro ponto é que você precisa receber o pagamento dos seus alunos. Ok? Então, são 3 coisas importantes. Avaliar e prescrever, divulgar o seu trabalho e receber. E como fazer isso de forma online? Bom, dentro desses recursos existem, você pode ministrar aulas online e também enviar planilhas de treinamento através do WhatsApp, através do Instagram ou algum outro aplicativo. Então, você pode usar esse formato, essa ferramenta. Você pode também, dependendo dos clientes que têm mais recursos, né? Ferramentas de monitoramento. Então, aqueles relógios, aqueles equipamentos que monitoram o consumo de calorias, horas de sono, o progresso físico. Então, tudo isso é enviado para o professor e você consegue observar lá e traçar os parâmetros, né? Aquela rotina que o profissional vai identificar no seu cliente à distância, a tecnologia permite, né? Também tem o recurso de aulas gravadas. Tem um grupo de profissionais que preferem fazer aulas gravadas, publicar no seu canal do YouTube e enviar o link para os clientes, né? Também outra possibilidade. Então, o cliente ele vai acessar a qualquer momento aquelas aulas que estão vindo específica para ele, né? E, na verdade, tem uma estratégia que você pode colocar no seu canal, mas direcionar o link só para aquelas pessoas específicas acessarem. Você não precisa deixar em público. E uma outra possibilidade são os aplicativos de celulares, aplicativos que você prescreve, avalia. Então, nesses aplicativos, eles possibilitam você cobrar, possibilitam você fazer a avaliação e possibilitam você fazer a prescrição. E, consequentemente, divulga o seu trabalho, né? Então, são esses recursos que, resumidamente, aulas online, ferramentas de monitoramento, aulas gravadas ou aplicativos. São esses recursos que estão aí à mão para o profissional escolher qual que ele gostaria de trabalhar, entendeu? Passo a palavra para o Marcelo para continuar nesse tópico. Pronto, ótimo. Fred, ele mostrou para a gente os caminhos que nós temos em relação a esse acompanhamento, esse monitoramento. Eu vou só passar para vocês a minha realidade. Como eu falei com vocês, eu ainda estou aprendendo, estou me adaptando, então eu estou utilizando ainda o básico do básico. O que eu utilizo? O WhatsApp. Como que acontece o meu atendimento remoto? Como ele está acontecendo hoje? Os alunos que eu tive contato. Primeiro passo,
você manda uma anamnese pelo WhatsApp mesmo, faz as perguntas básicas, e aí, está treinando, não está treinando, tem alguma lesão, não tem, qual a sua rotina, qual a atividade que você gosta. Então, aquela bateria de perguntas que todos vocês já conhecem, para você tentar identificar o perfil do aluno, como é que é o nível de condicionamento dele. Pronto, o primeiro passo é esse. Segundo passo, peço para o aluno, eu filmo alguns movimentos básicos de agachamento, um teste básico de flexibilidade de sentar alcançar, um teste básico de prancha, para ver nível de força do core, e outro teste para ver mobilidade de uma outra articulação. Passo para ele os testes, coisa bem simples, e eles filmam eles fazendo e me devolvem o vídeo. A partir dessa análise do movimento, junto com a anamnese, eu elaboro o programa de treinamento deles, seguindo aqueles princípios que vocês já viram na disciplina, individualidade, sobrecarga, interdependência, volume, intensidade, por aí vai. Mas tudo pelo WhatsApp. Então, depois de coletar essas informações através da anamnese e desses vídeos, eu elaboro o programa de treinamento, eu filmo um treino, eu fazendo os exercícios e mostrando para eles as correções. Nesse exercício, cuidado com isso, cuidado com aquilo, passo para eles. E me dá um feedback. Eu procuro mandar mensagem para eles a cada 2, 3 dias, coisa rápida. E aí, fulano, como é que está o treinamento? Está conseguindo fazer? Está sentindo alguma dor? Semana que vem eu já pretendo intensificar um pouco o seu treinamento. Então, você tem que ter esse contato, você não pode deixar o aluno também muito solto, né? Senão o aluno ele tem que se sentir assistido. Então, eu faço esse contato pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. O que eu vou buscar futuramente? Um aplicativo, que eu acho que o Fred já utiliza, onde eu vou ter mais recursos de exercícios, onde eu não vou precisar ficar gravando tantos vídeos. E tem um aluno meu que tem um relógio, aqueles reloginhos acho que da Apple, não sei se a Samsung também tem, acho que tem. Eu não sei utilizar, mas ele manda para mim o print. Esse relógio, o que traz de informação? Quantos passos ele deu por dia? Qual foi a frequência média dele durante o treino? Tempo de sono dele. Então, são informações que ele me manda para mim a cada 3, 4 dias, e eu vou fazendo um comparativo, vou estipulando metas. Por exemplo, esse aluno tem meia hora que ele mandou para mim, hoje ele deu 13 mil passos. Na primeira semana de treinamento, ele deu 7 mil passos durante o dia. Então, um dos objetivos que eu propus para ele foi que ele aumentasse mais o tempo de deslocamento dele durante o dia, tentasse andar mais. Então, o reloginho lá já dá esse parâmetro. Começar pelo básico do básico. Então, às vezes, a gente fica pensando, poxa, para fazer um atendimento remoto, eu vou ter que ter um relógio de última geração, meu aluno também, meu aluno vai ter que ter um frequencímetro, eu vou ter que ter um aplicativo top. Não. Você, com o WhatsApp, você consegue ter esse feedback com o aluno, você consegue ter essa troca de informações. Mas é óbvio que a gente tem que procurar cada vez mais melhorar, né? A gente tem que procurar cada vez mais buscar um atendimento melhor. Então, é esse o caminho que eu estou seguindo, por enquanto, mas a minha perspectiva é tentar aprimorar nesse sentido de utilizar um aplicativo como apoio, né, como suporte. Marcelo, posso complementar aqui ainda dentro desse... Pode. Então, em relação aos recursos, eu já tenho usado um aplicativo, né? Depois, mais para frente da nossa conversa, nós vamos relatar para vocês alguns casos reais que a gente tem de alunos, em específico. A gente separou algumas experiências nossas, né, Marcelo? Isso, exatamente. Mas, assim, a minha experiência com o recurso, antes dessa pandemia, eu utilizava basicamente o WhatsApp, tá? E um outro aplicativo limitado à avaliação, mais limitado à avaliação física. E aí eu enviava as planilhas para os alunos. Quando entrou a quarentena, eu já comecei a pesquisar alguns aplicativos que eu já estava, vamos dizer assim, observando. Então, de cara, eu já peguei um aplicativo que me proporciona trabalhar com a anamnese já no próprio aplicativo, né? Mas eu uso muito o Google Forms, que aí você pode fazer o formulário, mandar para o cliente, recebe no WhatsApp, acessa. Você já tem respondido pesquisas até através desse Google Forms, né? E aí você, pela internet mesmo, você manda, ele devolve para você e você coloca essa anamnese lá no aplicativo. Ok. Essa questão dos vídeos do Marcelo são bem interessantes e, na verdade, o que eu tenho trabalhado mais é não vídeos, mas eu mando
como que o cliente deve fazer através de fotos ou ao vivo, né? Por exemplo, um Instagram, um WhatsApp mesmo, uma chamada de vídeo. Então eu vou observando o cliente fazendo, eu demonstro, mas são estratégias também, cada um tem uma estratégia, a gente precisa achar uma estratégia que atenda melhor o cliente, né? Às vezes essa questão de mandar o vídeo fica legal porque tem clientes que ficam meio constrangidos, e aí recebendo o vídeo ele vai observar, né? Enfim, mas aí você vai ver, cada caso é um caso. Mas enfim, resumindo, essa questão do aplicativo, ele te dá uma segurança porque já existem a gama, o repertório, o cardápio de exercícios lá. Mas você precisa saber prescrever. Você precisa entender, por exemplo, se vai ter um aluno que tem uma academia em casa ou num condomínio, você precisa entender de musculação, se ele tiver equipamentos. Se ele não tiver equipamentos, você precisa entender para prescrever exercícios com o próprio corpo, com peso corporal, ou usando recursos como mini band, essas coisas, tá? E eu uso um pouco de aulas online em alguns momentos que o aluno que gosta de aulas de ginástica. Então eu faço uma chamada de vídeo e eu dou uma mini aula de step, uma mini aula de lutas, uma mini aula de aula de aeróbica, mas isso é particular do personal, né? Cada personal vai dominar vamos dizer assim, a atividade específica que ele tem uma afinidade. Enfim, o meu básico hoje, assim, o principal é o aplicativo para esses alunos online, ok? Fred, eu acho que é bom a gente deixar bem claro que a gente não deve colocar dificuldades em iniciar um atendimento desse por não dispor de tantos recursos tecnológicos, né? Exatamente. Porque eu acho que às vezes o profissional ele fica inseguro porque ele não tem aquele aplicativo, não tem aquele relógio. Isso. E a gente não tem que esperar ficar o top dos tops para começar a colocar a mão na massa. Uhum. Enfrentando mesmo com o feijão com arroz. Eu vou buscar me aprimorar com o decorrer. Mas se um aluno me procurou, eu vou perder a oportunidade dessa porque eu não tenho um aplicativo, não vou deixar de fazer isso. Mas eu sei que uma necessidade de mercado daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que o mercado ele já exija, o aluno vai querer uma coisa mais prática, uma coisa mais ali que ele pega. Então, a gente tem que estar antenado, mas não coloquem essa barreira. Eu não tenho isso, então eu vou começar, não me sinto seguro. Eu acho que isso aí que a gente tem que quebrar esse paradigma aí, né? Porque é muito comum, é algo novo para todo mundo. Nossa, quando é algo novo, é normal. Todo mundo fica com receio, fica com o pé atrás, mas eu acho que a gente tem que se jogar, né? Você vai deixar esse cliente lá sem atendimento, você vai deixar de receber essa grana a mais? Exatamente. Dentro desse pensamento aí que o Marcelo está falando, galera, algo interessante que eu tenho sentido isso ao longo da nossa carreira, a gente sente isso, eu tenho falado muito isso com o pessoal do 5º semestre, a gente falou sobre isso, de trabalhar o nosso cliente de uma forma mais integral, pensando nesse lado emocional, principalmente nessa fase agora. E eu tenho ouvido vários profissionais falando sobre isso. O relacionamento mudou. O relacionamento online com esses clientes é bem diferente. Às vezes, uma palavra que você digita ali, uma frase que você coloca no WhatsApp, ela pode ser mal interpretada. Se não tiver, é claro, você não está vendo a expressão do outro, não sabe o tom da voz e tal. Então, tem que ter muito cuidado, é preciso construir uma relação de confiança. Essa parte emocional é muito importante. Eu tenho um exemplo de uma cliente que já está comigo há 4 meses e até adiantando já, Marcelo, a gente tem que falar, porque não dá para... Não, vamos lá. Né? Mas, assim, não, vamos lá. Ali é só para só para ter um direcionamento, mas... Só para ter um direcionamento, Então, como que eu fiz... Já entrando nessa questão falando um pouco sobre mídias, né? A questão pessoal e profissional na mídia, na internet, nas redes sociais. Então, eu comecei a publicar nas redes sociais alguns vídeos, algumas chamadas, fazendo a propaganda de atendimento online, né? Que eu poderia. Então, numa dessas, essa cliente entrou em contato comigo e ela já me conhecia
desde a época que eu morava em São Paulo. Ela já tinha sido cliente minha lá quando eu tinha academia lá. E ela hoje ela mora, há muitos anos, ela mora na Flórida, lá nos Estados Unidos. Então ela entrou em contato comigo, ela falou o seguinte: Fred, a minha chamada era o seguinte: se você não está conseguindo fazer academia, você não está podendo ir e tal, eu posso solucionar, eu posso te ajudar. Aulas online, exercícios em casa, com acompanhamento, tal. Ela falou: Fred, eu quero. E aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela e a gente conversou assim mais de 1 hora. Resumindo, o que eu percebi que ela expressou é que é o seguinte: ela falou, Fred, eu tenho a possibilidade de fazer um acompanhamento com personagens americanos aqui, mas eu não me adaptei. O americano é muito frio, então o relacionamento lá com a galera de lá, ela não se adaptou. E aí, o que ela falou? Olha, eu já te conheço, eu fui teu cliente há muitos anos, fazia mais de 15 anos, né? E aí, eu quero tentar nesse outro formato. Então, ela veio, de certa forma, por uma questão emocional. Já existia uma relação de confiança. E isso me fez alcançar outras pessoas também através dessa relação de confiança. Então, ela já está há 4 meses comigo e isso me fez repensar justamente nessa questão. Às vezes a pessoa não é nem tão boa tecnicamente, não tem tantos recursos, mas é uma pessoa que consegue interagir com o cliente, saber a dor do cliente, saber ter empatia. Então, tem vários profissionais que vocês veem aí na mídia, que às vezes o cara não tem nem tanto conhecimento, mas ele é uma pessoa que consegue traduzir, né, transmitir confiança e etc. Então, esse lado, vocês precisam se aprofundar e estudar mais. As maneiras de trabalhar o emocional, como absorver isso aí, como identificar no seu cliente, né? Aproveitando a deixa aí, Fred, foi uma das coisas que eu até me preocupei um pouco e optei um pouco por esse contato muito de vídeo, de áudio, porque eu acho que o contato só pelo aplicativo ali, mandou treino e acabou, eu acho uma coisa muito fria, muito distante. Exatamente. Então, quando você grava um vídeo falando, além desse treino aqui, eu elaborei para você, de acordo com o que você me passou na anamnese, fica uma coisa mais individualizada, uma coisa mais próxima. Então, o cliente ali, o aluno, ele quer se sentir assistido. Se você monta um treino para ele hoje e só entra em contato com ele daqui 15, 20 dias, pode ter certeza que vai ser muito difícil ele continuar com você. Então, ele tem que sentir assim, pô, Marcelo está preocupado comigo, pô, Marcelo manda mensagem para mim. Então, às vezes, e aí, como é que tá? Então, ele tem que se sentir ali próximo e assistido. E eu acho que uma coisa que o Fred comentou aí, que, repetindo, né? Como que vai ser essa aproximação nesse distanciamento, né? Próximo. Se for uma coisa muito fria, muito distante, meio que fica, não sei, eu acho que essa questão emocional, essa proximidade, ela acaba não acontecendo, né? Então, é outro ponto que a gente vai quebrar a cabeça, mas que a gente vai procurar os caminhos, né? Optar por essa questão mesmo do vídeo, de uma coisa mais interpessoal, né? E aí, Fred, aproveitando o gancho, né, que você falou do Instagram aí, vamos já antecipar um pouco o tema. Em relação à nossa projeção de imagem, os clientes que eu tenho hoje são clientes ainda nesse perfil de Fred, pessoas que já me conheciam. Mas qual é o ideal? O ideal é que a gente comece a captar pessoas, clientes, que não tiveram esse contato emocional, que enxerguem a gente como um bom profissional, uma pessoa que consiga atender. Porque se a gente conseguir isso, a gente vai sair do nosso ciclo de amizade familiar e vai conseguir abarcar uma quantidade maior de pessoas. Qual a ferramenta que nós temos hoje para a gente conseguir captar tantas pessoas? Eu acredito, na minha modesta opinião, o Instagram. Então, o Instagram hoje é uma ferramenta onde você coloca ali a sua vida em exposição. Se você utiliza o seu Instagram único e exclusivamente com coisas pessoais, coisas que não estão atreladas à sua vida profissional, você vai ter dificuldade para conseguir entrar nesse nicho de mercado. Se você utiliza o seu Instagram para fazer o seu trabalho profissional, para fazer chamadas como o Fred fez aí, você está mostrando para um público ali de amigos, de pessoas próximas, que você tem esse serviço e que a pessoa pode contratar esse serviço para ela. Então, a forma como nós utilizamos as redes sociais podem ser tem um grande potencial de ser uma ferramenta para captação de clientes.
E aí eu acho que nós temos duas opções na rede social. Ou nós criamos uma rede social exclusivamente profissional, ou nós utilizamos a nossa rede social, que tem um cunho pessoal, mas que nós fazemos também postagens de cunho profissional. Então, você publica assuntos relacionados à sua área, você fala do serviço que você está oferecendo, você faz publicações de artigos, alguma relacionado à nossa profissão. Outro ponto, quando você faz publicações a nível profissional, técnica, você tem duas possibilidades. Ou você vai utilizar uma linguagem muito técnica, muito específica, que só quem é da área vai entender. Ou você vai utilizar uma linguagem mais coloquial, mais de fácil acesso, onde o seu potencial aluno vai entender. Também, qual público que você quer atingir. Porque, às vezes, eu vejo colegas também fazendo postagens de citação de artigo, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí o cara que é leigo ali, ele não entende nada, então você não conseguiu. Agora, quando você pega o mesmo assunto e utiliza uma linguagem de mais fácil acesso, você consegue atingir esse público. Se você pretende vender cursos para profissionais de educação física, se você pretende trabalhar nessa perspectiva, eu acho bacana essas postagens bem técnicas. Se você quer aumentar a sua assessoria, se você quer ter mais clientes de forma remota, eu acho mais interessante utilizar uma linguagem mais fácil de acesso. Mas isso é uma opinião pessoal, e tem profissionais que podem achar de outra forma. Mas qual é a minha pergunta para vocês e principalmente a minha indagação assim, nesse sentido? Nós estamos utilizando hoje a nossa rede social, o nosso Instagram, para vender o nosso peixe, ou o Instagram está sendo só para fazer postagens sobre o dia que nós fomos para tal lugar, fizemos isso, fizemos aquilo, ou fui para festa, não sei o quê. Fiquem atentos, porque é nessa rede social que você está projetando o seu nome, projetando a sua imagem. Fred? Sim. Marcelo, pessoal, a pergunta que o Marcelo fez é bem interessante. Eu vou falar assim a minha experiência. Hoje, por exemplo, Facebook eu praticamente já não uso mais. Coloco uma coisinha ou outra ali, que já foi postado no Instagram, coloco lá. Mas a gente vê que os acessos são bem menores, né? Bem menores. Então, o que acontece? O Instagram realmente é uma das principais ferramentas, tá? Mas eu queria deixar 3 dicas, 3 sugestões. A primeira é que no seu Instagram você deve deixar o perfil público, não deixa privado. Porque a partir do momento que a pessoa vai te seguir e aí tá lá, né, solicitado, pois isso dá uma raiva. Tem gente que eu vejo lá alguma coisa, quero seguir perfil privado. Então, se você quer vender o seu produto, que você quer ser visto, deixa público. Qualquer pessoa vai te seguir. Se você vê que aquela pessoa que está te seguindo não está valendo a pena alguma coisa, você faz o filtro depois. Mas deixa aberto para todo mundo te seguir. Isso é uma dica, né? Outra coisa, não adianta você também ter muitos seguidores se você não focar num público-alvo. Marcelo comentou aí. Então, se você quer trabalhar com idosos, começa a seguir, de repente, pessoas que já trabalham com isso. Tenta direcionar quem você está seguindo, né? E aí você daqui a pouco vai ter outros seguidores. Eu trabalho também com autistas. Então eu vou descobrindo lá vários que trabalham com autistas e daqui a pouco o pessoal está me seguindo também. Esses dias atrás eu segui um professor, o cara é sensacional, ele tem trabalhos assim sensacionais com autistas e ele posta no Instagram dele as aulas, a metodologia. É muito rico. E que nem o Marcelo comentou também, uma linguagem simples, que de repente uma mãe, o pai, o parente daquele autista, ele vai ver e fala, poxa, eu quero isso para mim. Então ele faz atendimentos online com isso. Então essa linguagem simples é muito importante, né? Foque no seu público-alvo. E outra dica também é você fazer publicações ou diárias, ou um dia sim, um dia não, com conteúdos relevantes, com algum tema assim que desperte, né? Nem que seja uma propagandinha, alguma coisinha assim, mas algo que o pessoal tá vendo que você tá lá,
que você é um profissional, que você trabalha nessa área, que você atende online, enfim, que você tá ali para, de repente, mostrar ou dar uma solução para o que aquela pessoa está querendo, né? Então seria algumas dicas que eu deixo para vocês nesse sentido das redes sociais, né? Só uma deixa aqui, Diário fez uma colocação importante aí, que ele prefere optar entre ter um Instagram profissional e outro pessoal. Quando começou a pandemia, eu pensei nisso, eu falei, vou criar um Instagram só profissional, mas aí eu olhei que eu tenho hoje, e se eu criasse um novo Instagram, o trabalho que eu ia ter para conseguir captar todos esses seguidores, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, eu acho que não vale a pena agora eu começar do zero. Eu vou tentar, que o meu Instagram praticamente era 90% coisas pessoais e 10% alguma coisa profissional. Eu vou começar a caminhar mais por postagens a nível mesmo, mais da área, e tentar mesclar um pouco. Realmente, a gente também não pode viver com a máscara, né? Só falando só sobre vida pessoal, se a gente tem esse Instagram que a gente usa para as duas coisas. Mas dá para você, de vez em quando, fazer uma postagem, como tem vários profissionais aí, são renomados, que eu vejo que fazem postagem. O próprio Alex Souto Maior, que é uma das maiores referências em fisiologia do exercício, que é um cara que faz curso direto online. Praticamente todos os dias, o que o Fred falou, ele faz. Todo dia, se não é dia sim, é dia sim, dia não. Postagens de cunho profissional e uma vez ou outra ele faz uma postagem de cunho pessoal. Mas o que é mais importante é isso, a gente pensar em como que a gente está projetando a nossa imagem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente publica. Poxa, quer dizer, então, agora que eu vou virar um santo. Eu não vou mais tomar minha cerveja, não vou fazer mais minha farra, não, isso aí a gente está pedindo isso. Mas tem necessidade de você expor tanto isso, né, Fred? Isso. Muitas vezes pessoas postando coisas assim, poxa, tem necessidade de você expor isso aí? Porque quem não te conhece pessoalmente e vê só postagem sua nesse sentido, vai achar que você é aquilo ali. E você não é aquilo. Então, é melhor você vender uma imagem mais positiva profissionalmente, tendo em vista o quanto que o Instagram abarca, né, a quantidade de pessoas, do que, às vezes, você acabar se queimando à toa, né? Sim. Então, é a minha opinião, né? Uma sugestão para pensar nessa questão. A semana passada, eu acompanhei uma live com alguns colegas lá de Brasília. Eles têm um trabalho muito forte nessa questão de atendimento online, personal. E algo que eles falaram assim que me chamou muita atenção. A gente precisa, claro, tem muitos de nós que já ainda estamos no presencial. E esse presencial, ele não vai desaparecer, né? A gente está falando sobre atendimento remoto aqui, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre preço, como é que dá para fazer, quanto cobrar, tal. Mas, enfim, assim como as nossas redes sociais precisam estar misturadas, a gente precisa mostrar que é humano também. Você tem vida, a gente lá fora. Então, essa semana mesmo, eu postei uma foto com a minha netinha. Eu estava passeando aqui fui até o Rio, aqui passeando com ela. Ela foi mais curtida do que algumas fotos que eu posto profissionais. Então, com isso, você é visto também. Uma pessoa que curte uma foto sua pessoal, de certa forma positiva, ou mesmo qualquer uma que você poste ali que chama atenção, naturalmente ela vai se interessar em o que você tem ali. E aí ela vai enxergar o profissional também. Mas é que nem o Marcelo falou, você não vai postar toda hora, ainda mais nesses tempos de pandemia, balada, festa, tá ali, churrasco toda hora. Então, o que esses profissionais estão comentando? Poste também algumas coisas relacionadas à segurança. Essa questão das medidas sanitárias, que você se preocupa com isso. Eu tenho refletido muito sobre isso. Quando eu ouvi a semana passada sobre isso, eu falei, eu vou vou produzir já um material para isso. E eu tenho visto alguns profissionais já fazendo isso. Marcelo conhece, talvez alguns de vocês, o Charles Delman. Né, Marcelo? Sim. Ele tem postado certinho, gente. Ele coloca lá. Não é que dizer que você vai ter tudo isso, mas ele bota lá, medindo a temperatura da galera, álcool gel, não sei o que, máscara. Então, eu costumo postar algumas atendendo meu aluno, eu com máscara, ele também. Mas são algumas coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, esse profissional ele está abraçando, ele está se preocupando com essas questões mundiais. Então, você demonstra que você se preocupa e que você faz isso. Esses dias atrás, uma aluna entrou em contato comigo no WhatsApp,
ela quer fazer um atendimento pessoal, presencial, e ela falou, professor, mas como é que você está fazendo? Hoje ainda encontrei ela de manhã. Eu estou atendendo ali naquela Praça dos Sentidos, que está mais tranquila, e eu estava lá, ela passou por mim, ô professor, eu vou te procurar, tá? E justamente quando ela passou, eu estava higienizando um material para usar com o meu aluno. E eu já tinha mostrado isso. Então, a pessoa sente segurança. Fala, poxa, eu vou lá, né, me atender presencialmente. Esse profissional, ele se preocupa com isso. Então, são postagens construtivas. Vão deixar a sua imagem positiva realmente. Mas você precisa postar algumas coisas que mostrem que você também é humano. Vai postar alguma doideira, alguma coisa? Beleza. Agora, analise a repercussão disso aí, né, Marcelo? Isso, o que o Diário colocou também vale a pena reforçar. Gente, em relação a postagens de viés político, coisas que são polêmicas, eu não acho que vale a pena. Por quê? Às vezes você tem um cliente em potencial e o cara tem uma opinião política contrária à sua. Pode ter certeza que ele vai deixar de contratar o seu serviço porque você mostrou que você é isso, é aquilo. De você perder um cliente, o que for, por decisão, por questão política, então deixa isso aí para discussão em mesa de bar, ou com os amigos, ou o que for, mas eu não acho interessante, eu evito ao máximo, acho que eu nunca fiz postagem de cunho político. Tenho minha decisão, óbvio, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa briga. Eu tenho clientes que defendem o presidente à risca. O cara começa a falar sobre o presidente e tudo, eu fico na minha. Eu vou entrar em confronto com ele e vou perder esse cliente porque o cara é fã de X ou Y? Não. Faço meu serviço ali, converso com ele, tudo bem, procuro não entrar muito nesse assunto e pronto. Tchau e bênção, vou para minha casa. Então, eu acho que tem certos assuntos que não tem necessidade, eu acho, de você se expor e criar uma certa divergência, né? Fred, vamos mudar de assunto? Vamos, deixa eu só, antes que eu esqueça, eu queria comentar um último detalhe, eu acho que eu já esqueci, mas era sobre essa questão do Instagram profissional e pessoal, que você pode migrar sem perder nenhum contato. Eu não sabia disso, ó. Né? Você transforma, eu já fiz isso com o meu, você transforma o seu Instagram em profissional e ele só vai ter mais recursos. Quais são os recursos? Quantas pessoas você não está interagindo ultimamente, quantos acessos, quantas curtidas você teve durante a semana. Então tem várias estatísticas que o Instagram profissional já te mostra e aí você consegue ter um feedback melhor. Você não perde nada, você só migra e daí você continua fazendo suas coisas e se você quiser, aí ele te abre a você fazer coisas pagas também para potencializar as publicações, né? Então é tranquilo, você só altera lá a configuração, não perde nada. E aí você começa, inclusive, a ganhar mais seguidores que também estão nesse viés profissional. Isso. E, Fred, deixar claro que isso aí é uma coisa gradativa, né? Um processo, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir transformar. Então, vai o que você achar interessante, mas pense um pouquinho sempre em como você está vendendo a sua imagem profissional. Eu acho que isso aí a gente tem que ter esse cuidado, tendo em vista que a gente está numa vida hoje que a internet praticamente tem um peso muito grande, né? Todo mundo virou especialista, todo mundo é especialista. Se você começar a olhar os feeds lá, você fica louco, porque você fala, poxa, esse cara aí, esse outro, esse coach, esse tal, você fica até se sentindo, né, aquela coisinha. Mas é isso, vá fazendo o seu, vai construindo o seu. Não se preocupe, pegue o que é bom. Às vezes você vai, analisa um ou outro, pega coisas boas ali, dicas, e vai construindo a sua carreira sem pressa. O que importa não é a velocidade, mas é a consistência que você vai construir isso aí. Às vezes você fica com pressa de já ter 10, 15, 20 alunos. Se você tiver 1, 2 que você trabalhe bem, esses alunos vão fazendo o boca a boca, eles vão trabalhando para você nessa questão. Tem profissionais que ficam muito preocupados em já postar os alunos e os alunos dando testemunhos e falando e tal. Nem todo aluno está afim de se expor. Eu tenho alguns clientes que são extremamente discretos, então nem para tirar uma foto deles fazendo exercício eu não faço. Eu falo isso de alguns presenciais, né? Então tem clientes que eles não querem estar na mídia, eles não querem se expor, e aí você precisa respeitar isso. Você fazer propaganda com seus clientes
Tem que ser uma coisa natural. Tem aqueles aparecidos mesmo que quer fazer, mas não se fique angustiado por isso. Quando você vê, né? Faz uma parte, é uma estratégia de marketing, mas não se angustie com isso. Beleza, Marcelão. Casos reais. Você quer falar aí sobre? Já falamos um pouco, mas... Não, então eu só vou reforçar um pouquinho os casos que que eu estou acompanhando, né? Que eu comentei no início. Pessoas que entraram comigo, pessoas que já tinham um contato. Um foi uma aluna minha de Salvador, há mais de 8 anos atrás, que eu morava em Salvador. Ela viu uma postagem no Instagram, entrou em contato comigo no direct. Outro caso também, que nós combinamos de falar 2 casos, né? Outro caso foi de um amigo meu, amigo mesmo, que estudou comigo durante o ensino médio e tudo, que está morando em Fortaleza hoje, e aí estava muito sobrepeso, sedentário, e ele entrou em contato comigo também, porque ele viu algumas coisas no Instagram, e nós temos um grupo em comum também, eu estava discutindo um pouquinho esses assuntos. E a ferramenta que eu utilizei, como eu falei, eu utilizei só o WhatsApp, não utilizei aplicativo, nada. Primeiro eu passei uma bateria de perguntas para eles, uma anamnese praticamente. Logo em seguida, eu gravei alguns testes para avaliar a questão de nível de força muscular, questão de mobilidade, padrão de movimentos, testes bem simples. Quem quiser depois pode mandar uma mensagem para mim, eu faço questão, eu mostro para vocês os testes. Esses alunos gravaram os vídeos fazendo os testes, mandaram o vídeo para mim, e a partir daí eu elaborei o treino, coisa rápida, 10 minutos eu gravei, eu falei, vocês vão fazer 3 séries de cada movimento que eu demonstrar aqui. Aí fui mostrando, 8 a 10 minutos o vídeo, eu enviei. E eu procuro a cada 2 dias, no máximo, mandar mensagem para eles, para saber se eles estão treinando, se eles estão sentindo alguma dificuldade, dor, para eles classificarem o treino de 0 a 10, nível de dificuldade. Então, eu vou, né, tentando fazer esse controle através desse feedback que eles vão me dando diariamente. O que eu procuro deixar para eles? Uma sensação de assistência. Eles têm que sentir que estão sendo assistidos por mim, que eu estou me preocupando, que eu estou fazendo avaliação de treino, que eu estou manipulando as variáveis, porque senão não tem sentido, não tem porquê eles estarem pagando um serviço para mim, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês em relação a esse acompanhamento não precisa de muito recurso tecnológico e o aluno tem que se sentir assistido. Acho que esses 2 pontos aí são fundamentais aí para a gente conseguir dar início a esse tipo de atuação, né, profissional. É isso. Eu tenho um caso também que eu já trabalhava com esse aluno nas férias. Ele mora aqui, então nas férias ele vinha para cá e eu fazia um atendimento presencial na academia do prédio dele. Quando ele voltava para Brasília, que ele estudava lá, ensino médio, então eu mandava as planilhas, né? Nesse tempo, eu estava trabalhando estritamente com WhatsApp. Então eu mandava as planilhas de treino e ele fazia também na academia de um prédio lá que ele morava. Então, nessas questões aí, também, assim como o Marcelo falou, a cada 2, 3 dias, contato, e aí, como é que tá? Manda uma fotinha sua fazendo exercício e tal, e aí deu certo. Então tinha essa relação de cobrança, né? De mostrar a importância que o aluno tá sentindo por parte de você, que você tá dando. E o outro caso é que nem eu falei, essa outra aluna que hoje está na Flórida, que já era uma pessoa das antigas, já me conhecia, então veio e está experimentando esse novo formato. Mas o que eu percebo é isso. Assim como a maioria deles, eles precisam que a gente mande um vídeo de vez em quando, faça uma ligação de vídeo, né, uma chamada de vídeo. Diariamente eu mando um bom dia com uma fotinha, alguma coisa. Tem dias que eu não pergunto nada, né? Aí eu tenho, por exemplo, essa aluna, ela gosta muito de vez em quando mandar uns vídeos engraçados, uns memes e tal. E aí, às vezes, eu estou de boa, chega um vídeo desse, um meme, eu retribuo. Porque é uma pessoa que ela gosta dessa parte. Então, percebo que vai além da relação professor-aluno. Tem aquela coisa da amizade. Então, a gente manda uma coisinha, outra, vai controlando. Mas é isso mesmo, é fazer essa relação de confiança, saber que você está longe, mas está perto, está se preocupando. Não é simplesmente o pagamento, né? Vai chegando próximo do vencimento, aí você começa a fazer contato. Não, é diariamente mesmo. E aí, tá tudo bem? No meu caso do aplicativo, eu enfrentei algumas dificuldades.
sempre que esse aplicativo eles fazem uma atualização, às vezes trava. Então, como eu consigo controlar no aplicativo o treino do aluno, eu já de imediato eu ligo lá, mando mensagem, e aí tá travando, aconteceu alguma coisa, e aí eu já entro em contato direto com o suporte para eles solucionarem isso. Esse é um dos problemas do aplicativo. Às vezes ele dá uma travada, você tem que dar os seus pulos, né? Atrapalha o treino Então, por isso que é bom mesclar. Eu mando, às vezes, uma planilha. Se não der certo aqui, você usa tal treino. Então, já está lá gravado, uma aula de ginástica, alguma coisa. No meu canal do YouTube, eu deixo lá uma aula gravada com uma opção da pessoa. Então, esse mesclar. E outro detalhe também que o Marcelo falou no início, não se preocupar com equipamento. Nem sempre o cliente tem equipamento, gente. É uma borrachinha, é um colchonete, às vezes é nada, né? Então, esses detalhes aí, você tem que ficar tranquilo. Aos pouquinhos o cliente vai ou não comprar, mas se não quiser também, nessa questão aí. Eu acho, Fred, que, como falei também no início, mas vale a pena eu repetir, nós somos muito, a nossa infância, adolescência e a nossa própria formação, a educação física tem um defeito muito grande de associar o treinamento e o exercício à academia e à máquina. Gente, se você fizer uma aula bem feita de ginástica natural, de calistenia, você fica quebrado. E você não utiliza equipamento nenhum. Então, a gente precisa abrir um pouquinho os nossos olhos, porque o nosso corpo é uma máquina sensacional. O que a gente precisa aprender é a trabalhar sem equipamentos. Equipamento é ruim? Não, de forma nenhuma. Eu não posso ficar dependente de uma cadeira extensora, de um leg, para prescrever um programa de exercício físico. Então, o aluno lá, a senhora que está sedentária, o meu aluno gordinho, ela não tem nada, e aí ela vai continuar sedentária, porque ela não tem uma academia dentro de casa, né? Não fecha. Então, um treinamento bem elaborado, utilizando poucos equipamentos, ou utilizando até uma caminhada, um exercício utilizando o próprio peso corporal, com certeza já vai ser um estímulo para melhorar a condição cardiorrespiratória, melhorar a força, melhorar a mobilidade, flexibilidade. Então, dá sim para trabalhar nessa perspectiva. Fred, eu queria fazer uma provocação para os alunos. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria que vocês respondessem aí no bate-papo. Quem é o nosso principal concorrente hoje nesse mercado de atendimento remoto? Quem que vocês acham? Coloca, por favor, aí no bate-papo. Depois eu entro com a minha resposta e a minha opinião. Qual é o nosso principal concorrente hoje no atendimento remoto? 20 segundos aí. Pode chutar aí o que vocês acharem. Nosso principal concorrente. Isso eu vou relatar porque eu já perdi, de certa forma, cliente em função desse concorrente aí, um concorrente muito forte. Perfeito. Reinaldo respondeu, YouTube. Gente, o YouTube hoje tem tudo que se você botar lá calistenia, ginástica natural. Então, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão indo lá para o YouTube, lá, colocando exercício físico em casa. E aí tem uma porrada de vídeos. O que nós, profissionais, temos que ter? Informação suficiente para mostrar para esse aluno que esse exercício feito de forma aleatória, esse exercício feito sem uma individualização, sem respeitar o seu histórico, o seu nível de força, de flexibilidade, se você tem uma lesão ou não, qual é o seu objetivo. Essas informações têm que ser levadas em consideração na hora de você prescrever um programa de exercício físico. Senhor Marcelo, eu ia começar com você, mas aí enrolei, comecei a pegar uns vídeos no YouTube aqui, estou fazendo as coisas em casa aqui pelo YouTube. Aí eu tentei ainda, mas não consegui, perdi essa cliente aí. Mas, enfim, observe que nós temos que nos cercar de informações para quando chegar esse cliente com esse argumento, a gente tem que tentar trazer esse cliente para o nosso lado. E, gente, é óbvio que o exercício físico ele tem que ser individualizado. Para você construir uma casa, você precisa conhecer um terreno. Um nutricionista, para prescrever uma dieta para você, ele tem que conhecer a sua história, tem que saber o que você gosta, o que você se alimenta. Se você for um fisioterapeuta, ele vai procurar coletar informações para fazer o tratamento com você. Um médico, ele faz uma consulta, ele procura informações. Então, na nossa área não é diferente. O exercício físico não pode ser uma coisa aleatória, o que serve para um serve para todo mundo e ponto final.
Então, isso aí a gente tem que ficar atento, porque esse concorrente aí é pesado. Primeiro, que ele é gratuito, fácil acesso, mas terceiro, que é o mais importante, ele não garante resultado e ele não preserva a integridade física do aluno. E é nesse ponto aí que a gente tem que tentar buscar essa população, através dessa integridade física, que o seu treinamento ele é muito mais seguro do que um treinamento aleatório, e ele vai oferecer mais resultados também, né? Então, isso aí a gente tem que ficar atento. Fred? O Jones, ele comentou também aqui sobre aplicativos de treino. Aplicativos de treino, né? Onde você... Isso, inclusive, galera, é tema do meu mestrado, né? Uma avaliação da qualidade de aplicativos que trabalham com exercícios para saúde, qualidade de vida e aptidão física. Esses aplicativos de treino, eles têm esse problema também. Você vai lá, se cadastra, ele já tem treinos prontos, né? E aí você segue. É como se fosse um professor virtual, né, Marcelo? Isso. Aí, Fred, como que a sociedade vai dar mais valor ao nosso trabalho do que a um aplicativo? A partir do momento que a gente passa segurança. Se eu não passar segurança, se eu não passar informações pertinentes, o cara não vai me pagar, não. Ele vai achar no YouTube e vai ser bem melhor para ele. Então, a gente tem que passar essa segurança. Por isso que é importante você utilizar suas redes sociais de forma positiva, você mostrar conhecimento, mostrar que tem propriedade de assunto. Que o seu aluno ali, o seu cliente, ele enxergue possibilidade de te remunerar em função disso. A população, na sua grande maioria, eu tenho certeza que ainda prefere muito mais o ser humano estar acompanhando do que uma máquina. Porque, com certeza, a gente consegue coletar mais informações, a gente tem que ter esse olhar, consegue dar uma resposta ali, um feedback. Mas eu estava até discutindo com uma colega que é nutricionista. Gente, daqui a uns anos, nós vamos ter aplicativos que vão fazer praticamente tudo. A todo o seu histórico, todas as informações que você dá na anamnese, o que você tem em casa, o seu recurso que for, e um aplicativo para te dar uma porrada de treinos. É uma concorrência forte, mas a gente não tem que encarar isso como um possível adversário. A gente tem que utilizar esses aplicativos para potencializar o nosso atendimento. O grande lance, né, é você buscar na tecnologia não um concorrente, mas sim um aliado. Até porque quando você utiliza, por exemplo, esses vídeos do YouTube, ou você segue, né, esses profissionais que têm os seus canais lá, se você tem uma dor muscular, se você tem alguma consequência dos exercícios, né, ao longo dos treinamentos, você não tem a quem recorrer, vamos dizer assim, de imediato, né? Então você tem o seu personal. Professor, treino de ontem, poxa, fiquei com dor na coluna, estou sentindo dor no joelho, ou foi muito longo, tem um cansaço excessivo. Professor, na hora, ou no momento ali que está acordado para conversar, ele já dá o feedback e faz as alterações, né? Eu tenho uma aluna aí que eu descobri que ela estava burlando o treinamento, né? Então propus agora, já há alguns meses, falei, vamos fazer uma reavaliação, tal, certinho. Ô, professor, eu vou confessar para você, essa pandemia aí, eu entrei numa onda de fast food com o marido e tal, e engordei. Eu não estava tendo como controlar isso, porque a princípio estava falando que estava tudo bem. Olha o perigo também do online, né? Porque você não tem total controle. Mas se você não conversa, você não extrai. Então a pessoa reconheceu que estava burlando alguns treinos. E aí agora eu estou trabalhando esse emocional por conta da pandemia, né? Então agora eu estou trabalhando esse emocional. Aí nós vamos falar um pouquinho aí de planos. Já propus para que o marido entre também nesse pacote, oferecendo aí algumas vantagens para poder treinar os dois. Por quê? Porque ele estava atrapalhando ela. Ela fazia o treino certinho, maridão à noite, pizza, lanche, né? Não vai fazer exercício aqui não, vamos caminhar comigo hoje. Vai caminhar para onde? Né? Não aguentava 30 minutos. Então,
tem todas essas questões, esses fatores externos aí que comprometem, que aí você tem que ter essa sensibilidade de chegar junto e intervir. O YouTube não faz isso, o aplicativo de treino não faz isso, né? Aquelas programas que você compra de ginásticas prontas que você pode fazer a qualquer momento, acompanhar pela TV, Smart TV, também não faz isso. Então é o profissional de educação física que vai fazer essa mudança. Só um exemplo, Fred, essa aluna que eu comentei de Salvador, ela teve chikungunya recentemente. Aí, primeiro programa de treinamento, eu passei um exercício onde ela teria que fazer flexão de braço com o joelho apoiado. E ela me relatou que sentiu dores no punho, não conseguiu fazer. Eu já coloquei outro exercício, né? Pedi para ela fazer um movimento em pé, com a borrachinha, bem mais tranquilo. Então, são esses detalhes, né? Além desse feedback, né? A cada 2 dias, 3 dias ou diariamente também, isso aí aproxima, né? Acabou de comentar aí que esse contato humano, equipamento nenhum vai substituir, né? E, como vocês terem uma ideia, eu fiz uma pós há 9 anos atrás, e eu lembro que teve uma colega no curso que ela desistiu de educação física porque o professor falou, há uns 8 anos atrás ou 9, que tinha uma academia em BH, onde não tinha instrutor, você passava um cartãozinho na máquina, a máquina regulava para você, ela liberava, faz 15 séries, 13 repetições, aí ela destravava, você fazia as 15 séries, depois a máquina travava, quando você terminava as 3, ela se direcione para a máquina nova, aí você ia lá para a máquina nova, aí a máquina, tudo de forma tecnológica, não tinha nenhum profissional ali te acompanhando. E tem essa academia lá em BH, em São Paulo, acho que não vingou, graças a Deus. Mas, enfim, o professor falou, né, que a tecnologia está vindo, está chegando, tudo, e aí ela desistiu da educação física, eu acho que também já estava um pouco desiludida também com outras coisas, porque ela achou que a tecnologia iria tomar conta da nossa área e que nós iríamos perder mercado. Mas, na verdade, a gente tem que pegar a tecnologia e trazer para o nosso lado. Então, observe esse aluno, esse outro aluno mandou para mim nesse instante informações importantíssimas, o cara lá em Fortaleza e eu aqui, sobre o treino dele, sobre o dia dele, quantos passos ele deu durante o dia, qual foi a frequência de treino, como foi o sono dele. Então, nós conseguimos ter várias informações de forma remota, né? Você pode ter alunos em diversos lugares do mundo aí, e você tem uma bateria de informações ali, utilizando a tecnologia. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para o nosso lado. Perfeito, perfeito. Eu quero deixar uma outra pergunta também para a galera, né? Vocês podem também responder agora. Também, né, nesse contexto. Vocês acham que de tudo isso que a gente tem conversado, né, nessa noite, de tudo isso que a gente tem visto, vocês acham que o fato de vocês morarem em Barreiras e região, isso torna vocês menos capacitados ou menores do que alguém que hoje mora em Nova York, São Paulo ou qualquer outra mega cidade? Pensando na profissão, vocês acham que vocês conseguiriam menos sucesso profissional pelo fato de vocês estarem aqui? De tudo que a gente tem falado hoje? Pode digitar aí, gente. Morando aqui em Barreiras ou região, vocês acham que são menores profissionalmente ou não vão alcançar tanto sucesso comparado com alguém que está em grandes cidades? No contexto que a gente se encontra hoje? Carlão falou assim, talvez oportunidades, mas para se tornar um excelente profissional, não. Que tipo de oportunidades, Carlos? Que você acha que... Deixa o pessoal bater boca aí, né, Marcelão? Eu vou aproveitar enquanto eles vão respondendo aí, vou falar um pouquinho sobre essa questão de oportunidade. Esses últimos 2 meses assistindo live, fazendo curso online, acho que eu não aprendi em 5 anos na área de educação física. Realmente, a galera está disponibilizando muito material, tem muito professor top com canal no YouTube, tem um cara chamado Cassidori, é um cara com doutorado na Rússia. Todo cara é um crânio, uma bagagem espetacular na parte de treinamento e prescrição de exercício.
O próprio Antônio Carlos disponibilizou um curso agora, 90 horas de curso, mais 12 módulos sobre preparação física para futebol. Promocional foi 250, eu fiz a inscrição, mas agora aumentou para R$500. Fiz um curso de Marcelo Afonso de corrida de rua, R$30 o curso. O curso foi sexta, de 8 às 12, sábado de 8 às 12 e domingo de 8 às 12. O cara cobrou R$30 para dar 3 dias de curso, cada dia com 4 horas. Foi 30, gente, foi 50. R$30 foi. Fantástico. Só o material dele, só os slides já pagaria o curso. Então, o acesso à informação que nós estamos vivendo hoje nunca existiu, o Fred sabe aí. Então, há 5, 6 anos atrás, poxa, eu morava em Salvador, eu pagava, na época, a gente pagava R$250, R$300 no curso presencial, às vezes um sábado à tarde, um domingo de manhã. Quem já foi para o Brasília Capital Fitness sabe, você tinha que pagar passagem, você tinha que pagar hospedagem, você tinha que pagar curso. Hoje em dia, você senta na frente do computador, cursos tops, os caras cobrando 130, 150. Então, e o que o profissional de educação física, ele não, ainda é muito pouco, é a valorização do conhecimento. Então, o cara acha que é despesa. Gente, todo conhecimento é investimento. Não tenham pena, não tenham dó de gastar dinheiro, se é que gasta, né, de gastar dinheiro com informação, com conhecimento técnico. Porque isso é investimento. Uma hora essa informação você vai precisar, uma hora vai ser o diferencial para você no mercado. Então, nós estamos vivendo uma fase de acesso à informação que nunca aconteceu. Eu assisti lives aí que, meu amigo, cada live top, com fisiologistas, com treinadores, com pessoal, diversas áreas, psicólogos. Então, tá muito mais fácil, né, Fred? Hoje, não sei se eu já vou responder a pergunta de Fred, hoje qualquer pessoa, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, tem o mesmo acesso à informação e conhecimento que a pessoa de um grande centro. Não muda nada, não, gente. O que mudava antes era quem morava na capital e morava no interior, não tinha como fazer curso. E outra, esses cursos online vieram para ficar, viu? Por exemplo, o Marcelo Afonso, ele colocou 70 pessoas no curso dele, cobrando R$30. Multiplica 70 por 30 aí. Quanto ele ganhou? R$2.100. Ele ganhou R$2.100 na frente do computador dele, lá dando o curso dele, falando. Se ele fosse organizar um curso presencial, ele tinha risco de não dar inscrição, ele teria que alugar um espaço, depois teria que cancelar e pagar uma taxa. Ele teria que alugar data show, cadeira, buffet, uma porrada de estrutura. Se fosse um curso em outra cidade, como eu já organizei aqui em Barreiras, você tem que pagar a passagem aérea, você tem que pagar hotel, você tem que pagar isso e aquilo. Para os professores é muito mais cômodo e mais rentável. Para os alunos, então, nem se fala. Então, é uma mão de onde ganha e ganha. É interessante para quem está lá, é interessante para quem está aqui, não é? É um outro posto de trabalho, outra oportunidade, é você ministrar cursos. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma aluna, de uma egressa aí da FASB, ela já está trabalhando na área e tal. Professor, eu estou precisando fazer um curso de avaliação física, o último que você ministrou, eu não pude ir, tá? Ela está em outra cidade. Então, já caiu na minha cabeça, eu falei, poxa, eu vou organizar uma sequência de 2 ou 3 encontros aí, ou um sábado inteiro, e cobrar baratinho assim para você, 10 pessoas, 15 pessoas que você conseguir, já é uma grana, que você cobre R$30. A semana passada eu fiz um também. O cara falava assim, olha, é preço de uma pizza, 30 e poucos reais. Foi assim uma live de 3 horas, riquíssima, né? E aí depois eu vou passar também, o Marcelo tá falando de vários cursos assim. Tem alguns cursos que são gratuitos, galera, que o pessoal tá fazendo, tá passando conteúdo consistente, não tá fazendo enganação, não. Conteúdo consistente, porque eles sabem que lá na frente eles vão poder cobrar, porque já fidelizou o cliente. E aí, falando um pouquinho dessa questão de fidelizar, Marcelo, no início agora voltando um pouquinho nessa questão de falar sobre os casos, né? Eu tenho... O que eu fiz para também ver se o meu aplicativo dava certo? Tem um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos também, e eu sempre acompanhava ele, de vez em quando mandava uma coisa ou outra. Eu falei, então, ó, você vai ser meu aluno VIP. Não cobrei nada. Estou acompanhando ele, ele tem algumas coisas na casa dele bem precárias. Já é um senhor de 72 anos, mas assim, super atlético. Tá lá, estou fazendo. Daqui a pouco, ele vai fazer
naturalmente ele vai divulgar o meu trabalho para outros, né? Minha filha mais velha mora em Goiânia. Assim, você vai ser a minha aluna que vai me dar feedback. Tudo de errado que tiver nesse aplicativo, você me dá o feedback. É o que ela está fazendo. Então, os treinos para ela, toda semana, pai, aconteceu isso, eu acho que isso aqui podia melhorar, tal. E tem sido ótimo. Então, você pode também trabalhar com algumas pessoas próximas a você. E isso é algo que eu percebi que funcionou para mim. Pode ser que não funcione para você, mas para mim tem funcionado. E daqui a pouco você vai estar aí com uma carteira de clientes legal, né? Então, o André está falando aqui, ó, personagens que cobram mais de R$2.000. E aqui, se a pessoa cobra 500, já acham caro. Não tem como você ir a um lugar desse sem fazer o seu sucesso, que nem todos estão falando. Na verdade, Andréia, isso. Você está pensando aqui no presencial. Mas você vai traçar o seu caminho aí, nessa perspectiva online. Consequentemente, você vai chegar no momento que você vai ter bons rendimentos. É isso que eu perguntei. Você acha que aqui em Barreiras, se você pensar Barreiras, e nesse formato presencial, você vai bater de frente com muita gente. E dificilmente você vai conseguir de imediato já grandes ganhos. Até porque tem os dois lados, né, galera? Tem aqueles que já estão cobram por já estarem reconhecidos no mercado, e tem aquela galera que cobra baixinho porque tem medo de cobrar caro e não se afirmar, entendeu? Então aqui o que nós estamos falando é algo muito mais amplo, é mundial. Você pode ter alunos em qualquer parte do mundo. E esses alunos não serão gente desconhecida. É que nem meu exemplo, você é uma pessoa conhecida que está lá do outro lado do mundo. Então daqui a pouco pode surgir essas oportunidades para cada um de nós aí, né? Começa a fazer um mapeamento. Tem alguém que eu conheço em outros lugares aí? E às vezes você pode até começar nessa perspectiva. Você vai ser meu aluno especial. E aí você vai acompanhando, daqui a pouco expande, né? Fred, só aproveitando a deixa aí que você começou a falar sobre preço, sobre valor, e Renato perguntou no início, né? Sim. Então é um tópico também que nós decidimos abordar. Primeiro ponto relacionado à sua imagem profissional. Se você tem um preço de mercado em Barreiras, essa questão cultural que o André falou, eu concordo. Tipo assim, Brasília. Brasília é um lugar que é referência em termos de treinamento personalizado e remuneração. Lá a cultura é normal um aluno pagar R$1.500, R$1.200, R$2.000 para o personal, porque o padrão de vida lá é muito mais alto, você tem um público que tem... Salvador já é um pouco mais baixo, o personal lá, uma academia top, um personal que tem um bom renome, ele vai cobrar R$800, R$700. Quando eu vim de Salvador para cá, que eu trabalhei muitos anos em Salvador com personal, aí eu fiz uma pesquisa de mercado e eu percebi qual era o preço médio que os personagens aqui cobravam e eu decidi cobrar dali para cima. Por quê? Se você cobra muito abaixo do mercado, esse cliente, ele faz uma pesquisa e vê que seu valor é muito abaixo, ele vai imaginar qual vai ser o respaldo que você vai passar para ele. Quando você vai comprar um produto e o produto é muito barato, quer dizer que ele não é de boa qualidade. Se eu vou contratar o professor X, ele me cobra 400 e o professor Y me cobra 200, eu falo, pô, o cara cobra metade, esse cara aqui não deve ser bom não, aquele cara lá é bom, ele cobra 400. O atendimento remoto é a mesma coisa, foi aquela discussão que eu tive com o Fred. Uma pesquisa assim que nós fizemos, assim, uma média de um atendimento remoto, ele varia de 150 a R$200. Não foi essa média, Fred, mais ou menos, que nós estipulamos? Sim, sim. Aí que você vai mandar o treino para o aluno, você vai dar essa orientação, 150 a 200. Aí você decide cobrar R$50. O aluno procura o professor Fred e procura você. Fred fala que é R$200 e você fala que é 50. Gente, se esse cara tiver um pouco de condição assim, ele não vai pagar você 50, ele vai para Fred, que é 200. E a sua imagem vai ficar uma imagem negativa. Então, é normal que no início você não vai querer cobrar o mesmo valor que o Fred cobra. O Fred tem quantos anos de atuação no mercado, tem especialização, está fazendo mestrado. Então, eu, na minha opinião, não acho assim uma coisa muito bacana. Você começou a atuar agora, já quer cobrar lá por cima. Mas, ao mesmo tempo, também não vá prostituir a nossa área. Não vá também cobrar micharia, porque R$50, o cara senta ali no Vila Shop, toma 2 chopp e gasta R$50.
Então, você estudou, você tem uma formação, você vai gastar o seu tempo, você vai utilizar o seu tempo para montar um treino, para dar assessoria, então você tem que ter uma remuneração no mínimo razoável. Porque não existe, não tem como a gente chegar aqui e falar, não, cobre X ou cobre Y. É você ter uma noção do valor de mercado e ter consciência que se você cobrar muito barato, você está vendendo imagem que o seu serviço não é de tanta qualidade. Mas isso também é uma opinião pessoal. Pode ter pessoas que podem discordar, né? Mas pensem no seu preço e o seu preço está associado à sua qualidade de serviço. Nem sempre é positivo. Eu já trabalhei em Salvador, a academia que eu trabalhava, tinha professora lá que cobrava metade do que eu e outros colegas cobravam e não tinham metade dos alunos que nós tínhamos. Porque por ele cobrar tão barato, o aluno ficava assim com uma certa aversão. Pô, o cara cobra isso aí, o outro cobra... Tem alguma coisa errada, alguma coisa não está batendo. E outra coisa, gente, às vezes você quer encher esse horário, quer pegar muito aluno, quer ir cobra mixaria, chega uma hora que você começa a cansar porque você está trabalhando pra caramba e o dinheiro não está rendendo. Está trabalhando 2 vezes menos e está tendo uma receita muito maior. Então, tenham muito cuidado em relação ao preço, a quanto você vai cobrar. Fred? Falando sobre essa questão, é muito delicado, né, a gente falar sobre abrir a nossa... Cada profissional falar o que realmente ganha, o que realmente cobra. Mas eu comentei com o Marcelo, a gente estava há dias atrás se preparando aqui para essa live, a gente precisa ter conversar mais entre si e ter uma padronização. Tem profissionais aí que são fechados, cobram baratíssimos e atrapalham os outros, né? Então, precisaria ter. Já que não tem essa união aí, vamos dizer assim, esse diálogo, então a gente precisa realmente fazer essa pesquisa. Eu me baseio um pouco, vou dar um exemplo aqui no meu caso, que tenho o viés também das pessoas com deficiência, né? Autistas e outras deficiências. Eu me baseio, por exemplo, no atendimento de uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional. Hoje, elas cobram por sessão, em torno de 140, 150, as que estão mais atuantes. Então, não tem porquê eu cobrar muito menos que isso, tá? Então, eu tenho que ficar numa faixa de preço próxima a isso. É claro que o professor de educação física, mesmo não querendo, tem uma certa desvalorização. Às vezes você compara o atendimento, mas a gente está chegando lá. Então, nem todo mundo vai querer trabalhar com autista, por exemplo. Então, eu me dou ao luxo de trabalhar próximo desses parâmetros, tá? Mas isso é um caso. No caso de pessoas que não têm nenhuma deficiência, que são pessoas que estão procurando só saúde e qualidade de vida, ou que seja, você tenta se basear nessas médias nacionais, mas analisando, por exemplo, que nem o Marcelo falou, Salvador, Brasília, São Paulo, você precisa ter esses parâmetros para ver o que funciona aqui em Barreiras. Ok. E o público que você vai atender, né? De repente for um aposentado, mas um aposentado que o cara é aposentado da polícia militar, né? Coronel. O cara é aposentado aí, ou o cara é um empresário que também tá... Você, claro que você tem como jogar um valor maior, ou você pode focar nesse público, né? Mas assim, falando especificamente de valores, o profissional hoje ele não pode ficar preso só em parte técnica. Você tem que entender de marketing, você tem que entender do aspecto financeiro, você tem que entender das questões emocionais. Então, é tudo assim, como uma teia. Se você não construir dentro do seu portfólio, por exemplo, uma proposta de planos, como qualquer outro produto, então, a minha diária, a minha aula é X reais, né? A minha sessão é X. Mas se você me contratar mensalmente, o pacote é Y. Se você fizer um plano comigo trimestralmente, é X. Vamos fechar 6 meses? Agora, você tem que se garantir que realmente em 3 meses ou 6 meses você vai oferecer um serviço de qualidade. Porque de repente você fecha um contrato ou
Que nem eu tenho clientes que trabalham com já no banco, já um crédito automático. Então, ele já deixa programado lá todo mês, já cai ali, ó. Programa 6 meses ali e todo mês cai, né? O valor. Já fechou comigo 6 meses. Não precisa me dar cheque pré-datado. O pessoal em Barreiras aqui tem muita dificuldade em fazer contrato. Então, o que eu faço? Eu faço um termo de compromisso, uma coisa bem leve. Tem, se vocês quiserem depois, posso até mandar um modelinho. Uma coisa assim com algumas condições, alguns esclarecimentos, vamos dizer assim, como se fosse um acordo de cavalheiros, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é seu, essa minha via aqui. Como, por exemplo, ó, se você quiser parar, me avisa com 30 dias antes. Não deu para te atender. Isso estou falando no presencial, tá? Agora mudou tudo. Mas assim, no presencial tem isso. Algumas condições. A gente faz um contrato ali, que ninguém assina nada, só um acordo ali de confiança, né? Para muitos tem dado certo. Então você precisa ter planos, oferecer planos. Se você consegue fechar 3 ou 6 meses com o cliente, você já sabe a sua renda ali naqueles próximos meses. É difícil no início? Porque às vezes a pessoa quer conhecer seu trabalho. Mas conforme você for mostrando competência, mostrando serviço, você consegue fechar. Mas para você conseguir negociar e fechar com um cliente desse, você precisa ter poder de persuasão. Como é que você vai aprender isso? Estudando estratégias de marketing, questões emocionais, né? Todo esse lado. Estratégia de vendas. Estratégias de venda. Tudo isso aí que muitas vezes na faculdade a gente não aprende. Mas se vocês perceberem, nos últimos anos a gente tem falado sobre isso. Marcelo não vai me deixar mentir, o pessoal do 5º aí semestre, o próprio 7º semestre não vai me deixar mentir. A gente tem abordado um pouco mais isso na universidade, né? Aqui no Unifasp a gente tem falado e queremos cada vez mais falar sobre isso, sobre essas questões. Fred, é importante reforçar também que preço é o valor que o cliente associa ao seu trabalho, ao seu profissionalismo. Pagar para você ali no atendimento remoto R$250, 200, 300, ou no atendimento presencial 500, 600 reais, se ele enxergar em você um profissional competente, que passa segurança, que está melhorando, você imagina que nós estamos trabalhando com a qualidade de vida. Nós temos um produto que melhora a disposição, melhora o humor, diminui as dores, aumenta a expectativa de vida, diminui a incidência de doenças. Nós temos um produto que é fantástico e você está cobrando um valor que, às vezes, o cara não consulta médica, ele vai para Brasília, ele paga R$500 na consulta para conversar com o médico 40 minutos. E daí nunca mais fala então, o que a sociedade, o nosso valor, a nossa remuneração vai aumentar muito quando a sociedade sentir segurança no profissional de educação física. O profissional de educação física ele tem que sentar com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro e discutir tecnicamente de igual para igual. Então, o aluno, às vezes, chega na academia, eu estou com hernia de disco, eu faço o quê? O professor, puxa, o que é hernia de disco? Eu estou com condromalácia patelar, o cara nem sabe o que é condromalácia patelar, o que é hernia de disco. O cara tem uma hipertenso e eu faço o quê? Eu faço exercício isométrico, eu trabalho, não sabe? Então, você tem que se acercar de informações, de conhecimentos, quando você... Aí chega um médico, o cara é hipertenso, está lá na academia. E aí você demonstra propriedade sobre hipertensão, você passa conhecimento para o cara tira ali R$500 e te paga de personal para ele sem problema nenhum. Tranquilo. Passa segurança para ele, não passa credibilidade sobre uma coisa básica de alguma patologia ou o que for, ele não vai nunca, ele vai pagar ali a academia só fazer o básico dele e pronto. Então não é o preço, é o valor de serviço agregado ao que você propõe oferecer. Esse que é o grande diferencial, é isso que a gente precisa acordar. Então, tem público em Barreiras? Tem público, gente, em todo lugar que tem condições de remunerar a gente, remunerar com prazer, com gosto. Mas, para isso, o contratante, ele precisa se sentir seguro e tem que sentir um certo sentido e significado naquilo que ele está pagando. Mas que vai fazer diferença o cara se vai pagar 200, 300, 400 ou 500 com uma pessoa que tem uma renda de 15, 20 mil no mês, não faz diferença, não. Falando nessa questão aí, já ouvi da boca de clientes médicos falando assim, professor, de doença entendo eu, de saúde entende você. Então, por isso que eu estou aqui. O médico, muitas vezes, ele tá preso ali a prescrever remédio, gente.
a identificar patologias. Agora, a prevenção, de fato, o movimento, melhorar a mobilidade, melhorar as valências físicas ali que a gente vai trabalhar para melhorar a saúde da pessoa, somos nós trabalhando junto com eles, né? Então, faz um exame laboratorial, você identifica algumas coisas, tem um profissional, um amigo fisioterapeuta, de repente pode te dar uma mão no percurso ali, algum problema que acontecer, você encaminha para o cara, para ele dar uma ajuda, um nutricionista, então é essa questão, né, multidisciplinar que a gente vai se ajudando. Porque o nutricionista também não faz isso, mas eles estão começando a perceber que essa questão de fazer uma consulta e só encontrar com o cliente 30 dias depois, não está funcionando. Então, se tiver um profissional de educação física junto, trabalhando ali, fazendo a parceria, toda semana conversando, tal, isso também funciona, né? Porque a dieta vai fugir um pouquinho, vai sobrecarregar a gente, querer também controlar a alimentação do nosso cliente. Então, é outra dica também que entra no pacote de valor agregado, né? Você tem um outro profissional que tem essa visão de acompanhamento contínuo e que possa, junto com você e mais algum outro, trabalhar dessa maneira. E o online funciona bem. Eu estou à procura, tenho feito contato com uma nutricionista aqui em Barreiras, que ela já faz atendimentos online. E eu estou nos próximos dias para sentar com ela e articular um esquema que a gente possa trabalhar em conjunto nesse sentido, né?